De volta, Rosa. Oh, vamos lá. Então, Vamos lá. Deu tempo até de fazer um cafezinho. deu. Nossa, Deu, que bom. É, foi com que, o celular, deu agarrado, mas deu para fazer um cafezinho. que bom. Que ótimo. Vamos lá. Aí tô amando. E você falar e vai me lembrando todas as coisas que eu sei, assim, por, digamos, pedaço solto, né? Aí vai juntando, aí depois eu vou lhe fazer uma pergunta. Excelente. Coisa boa. Tô adorando, Rosa. Oh, eu que o diga. Vamos lá. Vamos lá, eu tô pronto. Tem mais alguma pergunta ou mais algum comentário, Rosa? Não, aí, né, porque assim, muitas vezes quando eu estou dando aula, né, de classificação, aí eu me lembro sempre do que você coloca com relação no ambiente digital, né? Que você fala sempre padrões, né? Regras. Por quê? Porque na hora dessa migração, né, do que você coloca, esses padrões, esses requisitos têm que ser obedecidos, porque senão eu acho que a informação se perde, não é? E a classificação, ela tem muito essa questão de que isso seja considerado, não é? Então, quando a gente pensa no plano das IFES, né, no plano de classificação das IFES, às vezes a gente, quando está discutindo sobre isso, aí diz assim, não, mas cada um tem que procurar fazer a adequação do seu plano com o quê? Mas isso no momento, digamos, de migrar isso para, digamos, para o Arquivo Nacional, fazer esses pacotes, de repente, se a gente altera alguma coisa, isso não vai haver perda de dados, haver perda de informação desses dados que vão ser migrados da documentação permanente para o Arquivo Nacional, como que ele no caso, não vai ser o órgão custodiador, né, da documentação permanente, que a gente entende como arquivo nacional responsável por toda a parte da documentação, custodiador da documentação permanente na esfera federal, né? Aí eu Rosa. me lembro sempre dessa questão do que você fala de requisitos, de padrões, porque a ciência é feita desses padrões, né? Se a gente não se basear nessa padronização, vai ficar sempre aquele senso comum de que cada um pode fazer do jeito que quer. Não sei Rosa, se eu essa questão é consegui ótima. ser clara, né? Claro que você conseguiu, sim. Essa questão é excelente, essa questão é magnífica. Tá? As IFES, vamos falar de IFES. As IFES têm dois Uhum, planos de classificação. Tá? uhum, Plano de uhum. classificação da área meio, plano de classificação da área fim. Tá? O plano de classificação da área meio, note que ele teve uma atualização recentemente agora, Foi, né? foi. É, Ele era a resolução 14 do isso. CONARC, do De Conselho 2000. Nacional de Arquivos. Tá? E ele foi atualizado. O CONARC aprovou e agora ele não é mais uma resolução do CONARC. Ele passou a ser uma portaria do AN, do Arquivo Uhum, Nacional. uhum. Ótima decisão, uma excelente decisão. Então, olhem, esse plano de classificação agora, eu não gosto daquele termo código, é um equívoco profundo. É o plano, é o PCD, o Plano de Classificação de Documentos da Área Meio. Agora ele é uma portaria, me corrijam o pessoal que está aí, acho que portaria 92, do AN, do Arquivo Nacional, da entidade custodiadora. Tá? O outro plano que existe é o Plano de Classificação da Área Fim, o Uhum. CCD da área fim, do SIGA, MEC, FIM. A gente até costuma dar um apelido para ele, né? O SIGA, MEC, FIM. Tá? Isso. É o Plano de Classificação das Atividades Finalísticas das IFES. Tá? Então, é a união desses dois PCDs, desses dois planos de classificação. Essas customizações, eu tenho uma discussão que eu sou profundamente contra isso. Não deve haver essas equivalências do tipo, tem o plano de classificação da área meio lá do AN, a portaria 92,
E aí eu faço na minha casa outra classificação e eu fico fazendo tabela de equivalência. Tá? Ou o que a gente chama em computação, em inglês, de crosswalk. Tá? Uhum. É uma tabela de referência que a gente diz, olha, esse código aqui no CCD meio, ou no plano de classificação meio, aqui para mim quer dizer tal coisa. Isso para mim não deveria existir. O que deve sim deve existir é o quê? É a adequação à realidade da instituição. Então, olha só, lá no CCD meio, lá no plano meio, não tem determinados tipos documentais que a minha instituição produz. Tá? Eu não posso dizer que aquele plano de classificação é o meu. Eu já cobrei isso de universidades via lei de acesso. Por quê? Porque eu não posso baixar ele e publicar no arquivo da minha universidade. Eu sou a Universidade Y. Eu não posso dizer que o meu plano de classificação é aquele CCD FIM que está ali do MEC. Porque aquele lá tem classes, como por exemplo a 400, que é ensino médio tecnológico. Isso. Me corrijam, vão me ajudando aí. 400 é ensino médio tecnológico. Se eu não tenho esta classe e eu deixo esse plano publicado lá no meu arquivo, vocês viram que eu estou mentindo para o meu cidadão, eu estou criando uma falsa presunção de acesso à informação, a uma classe, a uma série, que eu não produzo. Assim como eu vou permitir uma falsa presunção de acesso à informação para o meu usuário, o meu cidadão, que eu tenho aqueles tipos documentais ali que eu não produzo. Ao contrário, olha a outra situação. Eu produzo determinados documentos aqui na minha instituição que não estão lá no plano da área FIM, CCD, MEC, FIM. Tá? Então eu tenho que inserir, eu tenho que registrar, mas eu tenho que obedecer o plano como um documento alto nível. Tá? Eu tenho que inserir naquela estrutura classificatória que foi criado. Os planos master ou os planos alto nível, como é a portaria do AN para a área meio, e como é o CCD FIM para as atividades finalísticas, eu não posso alterar. Isso definitivamente não. Porque senão eu estaria reclassificando o documento. Eu poderia tirar um documento que é permanente e eu ponho numa outra classe que é intermediário. Isso é crime. Eu vou dar menos tempo para um documento que deveria ser preservado. Olha o perigo de fazer isso. Então eu tenho que respeitar, eu tenho que obedecer o que foi emanado, o que esses especialistas refletiram e criaram aquilo como uma política. Aquilo tem que ser entendido como uma política classificatória. Eu tenho que obedecer. O princípio de obedecer às autoridades, a autoridade arquivística superior. Tá? Então eu tenho que pegar aquele CCD, olha, esse aqui é o meu guia. E aí eu vou ter que colocar documentos, colocar subséries, ou tirar aquilo que eu não produzo. E aí sim eu vou ter o meu plano de classificação da minha universidade. A gente fez uma pesquisa via Live, ESICS, inclusive, pedindo planos de classificação das universidades, exatamente para a gente receber esse tipo de resposta. E o que responderam para a gente o nosso plano de classificação é o CCD meio e o CCD fim. Isso é um equívoco, não é aquele. Porque as universidades e qualquer outro órgão produz outros documentos do que só aqueles. Tá? E é claro que nem tudo que eu produzo aqui na minha universidade vai ser homologado lá no Código Central. Tá? Então, o que acontece? Eu vou ter que ter o meu plano, meu mesmo, com o meu pessoal fazendo, com a avaliação da minha equipe de especialistas. Tá? Agora, outra questão sobre padronização, já que você falou em padronização. Da mesma forma, esses planos de classificação, agora eu vou falar um assunto adiante, que é sobre dados abertos.
Tá? Isso. Padrão de reuso. E esses planos de classificação, eles têm que ser compreensíveis para reuso. Não dá mais para a gente continuar fazendo o plano de classificação em PDF. Tá? Não dá, porque eles são planos. E eles não têm princípio de reuso. Não dá para a gente pegar um plano de classificação em PDF, que foi manifestado diplomaticamente, ir para frente de um sistema e ficar copiando e colando para quê? Para alimentar aquele sistema. Eu tenho que ter o princípio de reuso padronizado. Eu tenho que disponibilizar no site da minha universidade o quê? O plano de classificação em PDF, tudo bem, mas eu tenho que botar do lado o mesmo plano de classificação em dados abertos. Tá? Nós temos um padrão universal na arquivologia para reuso, que é o padrão EAD. Então eu tenho que botar o PDF e eu tenho que botar o EAD do lado. Eu consigo importar esse plano de classificação com um clique do mouse. Tá? É um absurdo a gente ter um plano meio e um plano fim. Imagine o número de universidades que a gente tem no Brasil. E eu vou colocar esse plano no meu sistema. Eu tenho que abrir ele com o PDF aqui do lado e abrir o sistema e ficar assim, copiando, colando, copiando, colando. Mas não é só a minha universidade que faz. A universidade do outro lado também faz, da outra cidade também faz. Isso está em contra do princípio da sociedade atual, do padrão de reuso, de padronização. Então, por isso que a padronização é tão importante. Tá? Temos que trabalhar com padrão de dados abertos. Tem aquele software que foi feito, aquele aplicativo que foi feito para Android, para iOS, eu sempre compartilho, tá? Que tem o CCD meio e que coloca ele no sistema. O pedido que eu já fiz, que eu já compartilhei, é que ele permitisse também exportar e importar e customizar esses códigos de classificação em dados abertos. É muito importante que a gente trabalhe em dados abertos, padrões de reuso, certo? Ah, entendi. Então, eu tenho um código lá que não tem na minha, digamos lá, no meu código, que eu posso pegar de outra instituição que tem e usar na minha. É isso. Claro, De claro. E lá registrar e que publicar. Sempre publicado. Tá? E outra coisa que você viu o tom agora, é que os planos de classificação eles não serão mais atualizados a cada 10 anos. Porque cada dia, cada mês, cada ano, nós vamos aumentando a tipologia documental produzida. Tá? Cada vez mais. Hoje nós temos dados de pesquisador que não estavam lá no plano de classificação. Nós temos fotografias. Nós temos os e-mails. Então, esses planos de classificação eles têm que ser dinâmicos. Vocês se deram conta, professores, que nós estamos produzindo tipologias novas agora, tipos documentais, das aulas que nós estamos preparando para os nossos alunos? Vocês se deram conta que isso agora é documento arquivístico da universidade, patrimônio documental da nação? Antes, esse documento não era patrimonializado na instituição. O PowerPoint que a Rosa preparava era dela, na casa dela, no computador dela, ela passava no PowerPoint lá, naquele data show, e não virava documento da instituição. Não era patrimonializado. As primeiras respostas que eu já recebi tem que ser apagado isso depois. Essa nossa live também, Daniel. Não é porque essa nossa live. Extensão, o projeto de extensão da universidade. Exatamente. E aí a primeira resposta que vem do professor acabou o semestre, tem que apagar, tem que eliminar. Professor, desculpe, o senhor pode estar induzindo ao cometimento de crime. Não pode eliminar documento público sem uma avaliação. Ele pode não ser permanente, mas quem é que vai dizer se é permanente ou não? Segundo a lei brasileira. Uma comissão permanente de avaliação de documentos, uma CEPAD.
Enquanto não estiver definido lá no SIGA-MEC-FIN, quem tem que definir a temporalidade é a CEPAD. A CEPAD da universidade. Se alguém eliminar live, documentos, trabalhos e etc., que estão nas plataformas, nos AVAs, tá? Nos ambientes virtuais de aprendizagem, sem autorização da CEPAD, pode estar cometendo crime. Tá? Pode, e não pode eliminar. Isso só pode ser eliminado por um processo avaliativo, baseado na avaliação, com uma definição de temporalidade de uma comissão permanente de avaliação de documentos. Reflitam sobre isso. Tem muito professor achando que pode acabar o semestre e apagar tudo. Apagar vídeo, apagar trabalho, etc. Ele podia apagar o que estava no seu computador de casa, que não tinha sido produzido na instituição, que não tinha sido patrimonializado como documento daquela instituição. Agora que foi produzido, tem que ser objeto de avaliação da CEPAD. Tá? É como eu entrar lá no gabinete do reitor e começar a querer apagar documentos lá do Conselho Superior. É como a Rosa entrar lá na Secretaria dos Conselhos e dizer, eu quero apagar todas essas atas, eu quero apagar esses vídeos de reunião plenária, eu quero apagar tudo que tem aqui. Tá? É documento de arquivo, tem que ser avaliado por uma CEPAD, tem que haver uma reflexão da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos que vai definir a temporalidade. Nota, eu não estou falando que é documento permanente, eu não poderia dizer isso. Quem tem que dizer isso é a CEPAD. Que pode dizer que vai ter documento permanente determinados e que outros não. Que outros poderão ser avaliados, poderão ser eliminados a partir de determinado prazo. Tá? Mas somente quem pode dizer isso, CEPAD. Inclusive, nossas reuniões departamentais, né, pelo Meet, estão sendo gravadas. Né? E ainda tem a ata que a gente assina eletronicamente, que é encaminhada para os membros, né, do colegiado assinarem também. E que é diferente, Rosa, de antes. Eu poderia até gravar uma reunião naquela câmara do professor Daniel, naquele dispositivo do colega tal. Agora não, agora isso está sendo produzido no ambiente institucional. Isso. Tá? Esse documento ele é patrimonializado, ele tem que ser avaliado. Aquilo que é produzido dentro de um ambiente institucional tem que ser objeto de uma reflexão, de um processo avaliativo. E a lei brasileira é clara. Quem é que tem a competência institucional para refletir sobre a temporalidade? A CEPAD, as CEPADs, as Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos, que terão que responder sobre isso. Exatamente, Daniel. Então, é bem interessante, porque quando você falou das tabelas, né, aí o que é que me vem logo na mente? A questão da burocracia do Arquivo Nacional, né, de ter que passar por lá para aprovar, enfim, aquelas questões todas que tem que passar tudo pelo Arquivo Nacional para aprovar. Não, e é claro, Rosa, deixa eu complementar, é claro que essa estrutura e esse respeito, ele é importantíssimo, porque a custódia na lei vai ser do Arquivo Nacional quando documento permanente. Tá? Agora, note que eu não posso ficar passivo aguardando até que a autoridade máxima do país, o Arquivo Nacional, considerando o Executivo, por quê? Porque eu estou produzindo já. É eu que estou sentindo aqui. É que nem a história do município, né? É dinâmico. É a história aquela do município e do governo federal. Onde é que acontece a coisa da gestão pública diretamente ligada ao cidadão, o Brasil profundo? É no município. Então, o município é que tem aquele contato direto ali. O governo federal, ele está numa outra esfera, numa outra instância. A mesma coisa vale para o Arquivo Nacional e é claro que eu tenho que respeitar a autoridade arquivística do Arquivo Nacional, sempre. Tá? Mas enquanto não há essa definição, essa reflexão amadurecida, homologada, lá na autoridade arquivística máxima,
tenho o dever de fazê-lo aqui. Eu não estou eximido, porque o AN não fez, de não fazer nada aqui e começar a eliminar documento institucional. É crime. Tá? É crime. Porque antes, no analógico, não se eliminava e eles iam para depósito. E nós iríamos avaliar no futuro. Agora, com o documento digital, não existe isso de ir para depósito. Nós vamos ter que avaliar on the run. No momento que estamos produzindo, está aparecendo documento digital, tipos documentais, e eu tenho que avaliar, eu tenho que refletir. Eu tenho que chamar a minha autoridade institucional para refletir sobre a temporalidade. A minha CEPAD está na lei. Olha que isso vale para os legislativos. Tá? Legislativo, quem é autoridade? Na sua esfera e no seu nível. Tá? Estadual, não é o Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional não tem nada a ver com o Legislativo Estadual. É verdade. A autoridade arquivística vai ser o próprio Legislativo Estadual. Isso. Que vai ter que refletir. Que vai ter que assumir esse protagonismo que o digital exige. Tá? Olha a questão das câmaras municipais, da mesma forma. Tá? Olha a questão, por exemplo, de um legislativo estadual. Olha a questão dos judiciários, que não vão ficar esperando um arquivo nacional, porque não é a sua autoridade arquivística. É o próprio judiciário, na sua esfera e competência, que vai ser a autoridade arquivística. E que vai ter que refletir, sobre temporalidade, destinação e etc. Cada um dentro da sua esfera, né, Daniel, tem que tomar suas decisões, né, desde que exista uma CEPAD, que as coisas sejam de fato, né, bem verificada e encaminhada. A gente tem que ser, enquanto universidade, o Arquivo Nacional, né? Aqui tem uma pergunta, né? Se a cadeia de custódia, de preservação digital, é possível eliminar, sem a cadeia de custódia, é possível eliminar documentos digitais, caso isso seja previsto na TTD, o prazo já tiver sido atingido? A questão de não ter a cadeia de custódia é que nós vamos ter um problema de autenticidade. Porque quando eu não tenho garantia de que não foi rompida a cadeia de custódia, eu não tenho a garantia plena da autenticidade. Autenticidade tem a ver com custódia. Tá? Autenticidade tem a ver com transmissão, preservação, custódia. Feriu a custódia, saiu um documento de um sistema, eu não tenho mais a garantia plena de que aquele documento foi mantido autêntico. Tá? Agora, a eliminação ela pode acontecer de igual forma. Tá? Ela pode, aplicando os princípios arquivísticos, aplicando a TTD, com todos os requisitos, com toda a publicidade, isso pode definitivamente. Agora, não tendo cadeia de custódia, note um problema sério que pode acontecer. Eu estou com um manancial, com uma massa documental acumulada, tá? Que eu não tenho certeza o que é autêntico, o que não é. Porque pode ter material ali que não tinha cadeia de custódia, quer dizer, um processo ou uma sindicância sobre um amigo meu, sobre um conhecido, uma professora que saiu do sistema, rompeu custódia, pode ter sido adulterado, pode ter perdido o documento e volta para o sistema depois como autêntico? Não mais. Não será mais autêntico. E eu nem saberei se ele é autêntico, porque eu não tenho uma preservação digital sistêmica. Eu não arquivei esse documento em pacote. Ele não é um pacote AIP na custódia arquivística. Olhe o caso do SEI que não está arquivando. O documento está na fase de gestão. Um documento permanente que tinha que estar arquivado com custódia arquivística. Ele não está nas mãos da pessoa com formação e competência institucional para cuidar daquele material. Tá? Ele está na custódia de quem? De um profissional de TI, às vezes. Que o profissional de TI não foi preparado para trabalhar com... Perguntem para um profissional de TI. Você sabe descrever ISADG? Você sabe descrever ISDF? Você sabe quais são os 26 metadados? Você sabe SDIA? Você sabe ZAAR? Você sabe EAD, IAC, CPF? Não, ele não foi preparado
E é impossível querer colocar esse conteúdo numa graduação de computação. Não cabe. Porque esse conteúdo é de uma outra graduação especializada para fazer gestão, preservação, acesso de documentos autênticos, preserváveis e acessíveis. Tá? Então, de que adianta ter um setor de arquivo numa universidade se os documentos digitais não estão indo para o setor? Os documentos digitais estão ficando sob a custódia de quem? De uma área de TI. E pior, não é só a questão do arquivista, estão colocando em risco a segurança jurídica do próprio profissional de TI. O profissional de TI não quer pegar essa custódia. Ele recebeu um mando, ele recebeu uma autoridade para isso. Você vai ter que fazer essa solução disruptiva e não inovação sustentada. E ele teve que assumir a custódia de algo que pode levar ele à cadeia. O profissional de TI nem sabe disso. É por isso que é bom dialogar com a área de TI para explicar que eles estão fazendo algo que eles não precisariam fazer. É desvio de função. Um profissional de TI fazendo custódia arquivística. Um profissional de TI desenvolvendo a Lei 8.159. Ele não precisaria fazer. E ele está cheio de outros afazeres. Deploy, customização, programação, especificação de requisitos, cuidar das máquinas virtuais, ambiente virtualizado, dockerização. Gente, não tem porquê um profissional de TI ter que assumir os fazeres de um profissional de arquivo. E o profissional de arquivo ficar só com o analógico. Por quê? Porque o gestor não sabe disso. O gestor acha que a área de arquivo vai ficar só com o analógico. Não, o documento digital tem que ter custódia arquivística, senão a sua autenticidade está comprometida. Ô, Daniel, aqui diz assim, ó, como nós arquivistas podemos cobrar, fazer pressão para que seja liberado para usar o módulo de arquivamento do SEI elaborado pela área que está hoje no Ministério da Economia, creio. É o que está dito aqui. É a Virgínia, né? Acho que é a Virgínia, estou enxergando aqui. Virgínia, os gestores não sabem disso. Nós vamos ter que sensibilizá-los. Aliás, essa é a pergunta. Vocês que estão assistindo aqui, comentem no chat para mim. Todos sabiam desse módulo de arquivamento? Todos vocês estavam sabendo que esse módulo está lá no YouTube? Foi apresentado há mais de ano pelo arquivista Marco Braga, que foi desenvolvido com dinheiro público, que foi feito cadeia de custódia com arquivamento do SEI, reunir os processos administrativos, fazer pacote, fazer LED, lista de eliminação de documentos para tramitar para o Arquivo Nacional, sabe? Então, assim, ó, se nós próprios não sabíamos, o gestor não sabe, o colega de TI que está lá no CPD, que está lá no NTI, também não sabe. Tá? Então, esse desconhecimento tem que acabar. Tá? É como um médico não saber que existe um remédio para tal doença. Como é que o arquivista não sabe sobre isso do digital? Como é que o arquivista sabe sobre o analógico, mas o arquivista não sabe sobre isso do digital? Então, isso é um chamamento. Vocês têm que dominar mais tudo aquilo que existe sobre digital da área de vocês. É documento digital. E vocês terão que cobrar, mas de forma estruturada. Através dos colegiados, através das associações de vocês, através de manifesto, através de movimento político, chamar o pró-reitor que está encarregado dessas questões estratégicas de gestão da informação, de implementação de sistemas. Meu pró-reitor, o senhor consegue levar essa questão adiante? Isso foi desenvolvido com dinheiro público. Se essa solução for colocada fora, é malversação de recurso público. Estão botando fora o meu dinheiro. Isso não é bom.
Tem alguma mídia na cidade que pode ser articulada para isso, para solicitar, já que foi feito esse código? Já que tem um vídeo? Tem que ser feita pelos especialistas da área que dominam. Tá? Porque eu não vou ficar sabendo de algo, de uma lei muito específica que um advogado sabe. É dever do advogado. Eu, médico, eu, dentista, não vou ficar sabendo sobre algo de arquivamento que é crime, perder ou eliminar. Quem é que tem que ficar sabendo? O arquivista. É dever do arquivista. E o arquivista tem que voltar a assumir esse protagonismo, independente de ser documento analógico ou documento digital. Ela diz aqui que na nossa instituição, né, Bruna, temos o SUAP, então fiz um relatório explicando sobre o sistema que temos e o que é necessário, conforme você falou. Ela disse isso aqui. Exatamente isso. E, Bruna, bem mais que isso. Tá? Não dá para ficar só no perfil técnico. Tá? Tem que haver articulação, tem que haver articulação política, tem que haver sensibilização. Nós precisamos treinar as pessoas, porque as pessoas não foram treinadas para essa transformação digital, para essa virada de chave. As pessoas estão achando que digitalizar documento é mais seguro do que produzir documento nato digital. Quando que, na verdade, é muito mais inseguro. As pessoas estão achando que botar na nuvem não tem custo. Basta com digitalizar, botar na nuvem e vai ficar para lá para sempre. Nós precisamos ensinar que não tem problema nenhum descer na nuvem, desde que essa nuvem seja com requisitos. Que requisitos? Aqueles que nós conversamos no início da noite. Requisitos de gestão que existem nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, no Brasil, e em tudo que é continente, em tudo que é país, em tudo que é lugar do mundo. De preservação, que é a ISO 14721. Então, esses requisitos têm que ser aplicados. Não é à toa que isso foi construído. Ninguém perdeu esse tempo, a NASA não dedicou esse tempo para construir esses requisitos se isso não fosse necessário. Para nada. Tá? É porque é necessário. Nós estamos em um cenário de insegurança jurídica que, se não houver um protagonismo dos especialistas da área, a sociedade vai pagar muito caro por isso. Quem é que tem que responder por essa demanda social? O arquivista, o profissional que tem a função social de garantir segurança jurídica, exercício pleno da cidadania, preservação dos documentos, não só analógicos. Eu estou insistindo com isso porque às vezes parece que a gente fica preocupado com o analógico só. O digital é o objeto do arquivista. O arquivista tem que dar conta dessas demandas contemporâneas, tem que responder e tem que assumir para si que isso é seu fazer, isso é sua função social. Eu acho que é até mais preocupante do que o papel, né, Daniel? O digital ainda é mais preocupante do que o papel, em termos dessa preservação, porque o papel, a gente já sabe que em termos de durabilidade, de tudo, de recuperar, a gente tem essa possibilidade mais forte, e o digital não, né? Em termos de ele sumir. Até porque o papel, o analógico, né, Rosa, ele tem princípios de autopreservação. O digital não tem. O digital é complexo e específico. O papel, a gente acabou não ensinando, não é pedagógico a coisa, mas a gente acabou permitindo que o gestor tivesse uma visão muito equivocada sobre o documento. Ele não aplicava recursos, ele não cuidava bem dos documentos analógicos, mas mesmo assim, os documentos eram acumulados num setor, num órgão, numa unidade, numa caixa, num porão, onde quer que fosse, e daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos, eu ia lá para recuperar e aquele documento estava lá mantido autêntico e preservável. O documento digital, não. O documento digital, a gente vai poder mudar a vida desse gestor.
Eu vou poder acabar com a vida dele. Eu vou poder dizer que foi ele que autorizou aquela compra. Eu vou poder dizer que foi ele que cometeu aquele crime. Tá? E os gestores estão achando que o digital não é assim. E os gestores estão achando que não existe o crime cibernético, que ninguém vai tentar adulterar aquele documento digital. Tá? Então, para isso é que foram construídas normas, padrões, modelos e requisitos, uma cadeia de custódia, um ecossistema digital arquivístico para dar conta da gestão, da preservação, do acesso. Pacotes, CIP, IP e DIP, sistemas de gestão de documentos, sistemas de preservação, de arquivo permanente e sistemas de acesso de plataformas de transparência ativa. E aí parece que o gestor acha que não precisa de nada disso. Vamos botar os prontuários de paciente no site da universidade e vamos botar uma senhazinha ali de 3 caracteres que ninguém vai tentar invadir. Ninguém vai tentar adulterar ou copiar esses documentos. Tá? Então, essa mensagem ela é importante, esse diálogo técnico do profissional de arquivo que domina esses referenciais. Tá bom, meu amigo. Então, a gente tem aqui, né, uma pessoa participando, Juliane, professora Juliane, professora Ana Córdula, vários colegas participando, né, prestigiando também. Eu acho que não tem mais perguntas. E eu ficaria aqui horas e horas te ouvindo, né? Recebi você na minha casa, né? Tive a honra de recebê-lo aqui na minha casa, como você está me recebendo aí na sua, pelo menos. Maravilha. Virtualmente. E eu acho que, né, não se esgota de forma alguma. Mas quero agradecer a tua disponibilidade, o projeto também, a professora Mel, que me deu, né, essa oportunidade de ter essa conversa contigo. E eu só tenho a te agradecer por tudo, né, pelo recado que você transmite, né, com relação a essa questão do documento digital, que eu acho que é uma coisa que a gente deve se preocupar muito mais, como você acabou de colocar, né, não com papel, que a gente vai lá e sabe que recupera depois de vários e vários anos, e o digital não, é o que está aí presente, e é com que a gente deve se preocupar, né, é o que está posto, né, principalmente nesse momento. E obrigada pela aula, né, assim, é sempre bom te ouvir, muito bom, não canso de ouvir, acho que cada vez eu aprendo mais, né, e só tenho a agradecer, né, em nome do projeto. Enfim, é isso. Rosa, eu que agradeço. Um prazer tremendo. Eu adorei as perguntas, eu adorei o diálogo. Foi um prazer. Passou o tempo aqui, mas a gente nem viu de tão bom que estava. Vocês viram como a temática ela é extensa e intensa. Mas nós não podemos nos furtarmos à questão de que nós temos que abordar esta questão. É uma questão sensível, os cidadãos podem estar em risco, tá? Existe uma situação de insegurança, de inseguridade jurídica, nós temos que sensibilizar, nós temos que dar cursos, nós temos que nos articularmos politicamente, nós temos que cobrar, tá? Cobrar arquivamento, cobrar aplicação de temporalidade, as CEPADs têm que ser ativadas, chamadas para sua responsabilidade. Nós estamos produzindo agora muito mais documentos digitais que antes, de forma compulsória. Nós não podemos achar que esse material pode ser apagado. Isso tem que ter uma reflexão das CEPADs. Isso tem que ser arquivado, tem que ser preservado em cadeia de custódia. Os setores de arquivo têm que oferecer custódia digital. Da mesma forma que os setores de arquivo ofereciam espaço para recolher documentos analógicos, agora os setores de arquivo das instituições, das universidades, têm que oferecer custódia digital. Os seus RDC-ARCs, a sua resolução 43 do CONARC,
Tá? Nós temos que começar a ligar para o setor de arquivo da nossa universidade e perguntar: vocês já estão oferecendo a possibilidade de recolher documento digital em cadeia de custódia? Vocês já estão preparados para receber um CIP, um pacote CIP que está lá na norma ISO 14.721 ou então na resolução 43 do CONARC? Se esse arquivo não tem ainda, ele não está preparado para esse momento. E talvez nós tenhamos que construir um outro arquivo. Talvez nós tenhamos que chamar uma solução disruptiva. É isso que eu não quero. Porque daí nós vamos recuperar aquela teoria da transformação digital. Se o arquivo não se preparou para a inovação sustentada, ele vai ser objeto de disrupção. É por isso que os arquivos precisam se preparar. Precisam ter um RDC-ARC. Eu não estou falando marca de software aqui. Pode ser software qualquer. Mas precisa ter um RDC-ARC. Precisam oferecer. Precisa ter uma plataforma arquivística de acesso com requisitos. Com navegação multinível, com autenticação referenciada ao repositório, com pacotes DIP. Então, tem muita coisa que nós temos que fazer dentro do nosso quintal. Além dele, questões políticas, chamar nossos pró-reitores, chamar os nossos políticos, chamar a mídia, a imprensa precisa ser alertada, a imprensa não está sabendo de tudo isso. Eu tenho que chamar a imprensa e denunciar esse conhecimento técnico que nós temos, esses requisitos que não estão sendo implementados na sociedade brasileira. A sociedade está passando a produzir documento digital sem requisitos, sem segurança jurídica. Quem é o especialista que tem que responder sobre isso? É o arquivista. Vocês têm essa função social, essa missão social. Esse é o meu recado principal. Muito alegre de estar aqui, muito obrigado por ter sido chamado e parabéns ao projeto por ter me propiciado e estar implementando tudo isso. Parabéns e obrigado. Parabéns também pelo seu dia, né? Dia do arquivista, que eu esqueci de dar os parabéns para você. Obrigada, Obrigado. Daniel. Obrigada mesmo. Deus te guarde e abençoe. Tchau. Beijo e abraço para todo mundo. Beijo, tchau. Valeu, meu amigo.